Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus. A terra pertence ao Senhor, o mundo e tudo que nele vive pertence a Ele. Foi Ele quem colocou a terra firme no meio dos oceanos e sobre as águas. Quem será capaz de subir o monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Somente quem tem as mãos e o coração puro, quem não se volta para a mentira nem jura falsamente. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. Assim vivem as pessoas que procuram agradar o Senhor e viver na presença do Deus de Jacó. Baruch Hashem Adonai, bendito seja o nome do Senhor. Venho te convidar para estar assistindo os programas da Hora do Salvador, onde estará passando vários testemunhos maravilhosos de pessoas que já passaram pela programação e que nós estamos revendo novamente esses testemunhos para a edificação da sua vida. Logo mais nós estaremos voltando ao vivo com as programações, trazendo pessoas para serem entrevistadas pelo YouTube Rádio ADTG. Você pode acompanhar esta programação super edificante para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Agora nós vamos ouvir um maravilhoso louvor ao nome do Senhor e em seguida teremos testemunho e palavra de Deus para a sua vida neste dia, em nome de Jesus. E chama a glória! Você está ouvindo a Web Rádio ADTG, a rádio da igreja. A Deus toda a glória.
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Você está sintonizado, como você acabou de ouvir a vinheta da programação, na Rádio Web ADTG, ouvindo o programa A Hora do Salvador, apresentado por mim, hoje, Bispo João Bosco, que estou entrevistando aqui a nossa irmã Valquíria Farias Santos, né? Glórias a Deus. Teve assim um complicador, assim, você disse que me parece, no nascimento da Alessandra, né? A primeira, né? A primogênita, né? Teve, sim. Ela nasceu prematura, né? E a gente não esperava. E na época que ela nasceu, não é como agora. Sim. Que a Heloísa ficou lá na incubadeira e tal. A Alessandra me foi entregue para cuidar dela em casa. Senhor. Uma criança prematura que não sugava, Sim. enfim. Agora, o ponto assim que eu falo que a Alessandra foi meu Isaac, bispo, Sim. é que a Alessandra contrariou tudo que a medicina explica. Sim, sim. Os médicos diziam que ela não ia ter boa cabeça porque ela teve anóxia. Sim. Hoje ela é uma potência em termos de inteligência, Que todo bênção, mundo sabe, né? Que bênção. E ela assim teve um desenvolvimento muito bom. E a médica que me entregou ela, que pegou ela, começou a falar comigo ali no quarto. E falou assim para mim, olha, eu vou te dar ela para você levar embora, porque você só tem ela para cuidar e vai ser mais fácil para você, porque aqui a gente tem um monte. Certo. Então naquele momento eu senti que eles entregaram ela assim, ó, se ela morrer ela tá na tua mão. Sim, entendi. Então foi uma coisa assim. E aí ela falou, olha, ela teve anóxia, ela poderá vir ter problemas. Certo. Eu não deixei a médica completar. Sim. Eu falei, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Certo. Deus me deu ela, vai me dar inteirinha, perfeitinha. Amém. Então naquele momento eu repreendi aquelas palavras da médica. Não aceitou, né? Não aceitei o que ela falou. Trouxe a Alessandra para casa, cuidei dela. Aí Deus colocou uma médica na minha vida, Certo. que falou assim, vou tratar tua filha não como médica, mas como uma mãe que já teve um prematuro. Sim, sim. Nós vamos tratar ela normal, como uma criança normal. Certo. A partir desse dia, bispo, ela começou a engordar, porque ela ficou Olha. muito tempo em casa, não Sim. engordava. Entendi. Era um cisco, a cabecinha dela pegava aqui e o pezinho Senhor, aqui. Senhor. Era uma coisinha de nada. Sim. E a partir daí ela começou a desenvolver, começou a crescer. Comecei a tratar ela como uma criança normal. Contrariou todos os prognósticos, né? Aí a Carol foi estudar, fazer fisioterapia. Sim. E a Carol pegava a documentação dela e fazia assim, mãe, olha aqui ó, a comprovação que a Alessandra foi uma bênção de Deus. Sim. Olha aqui o que diz a medicina. Sim. E olha o quadro da Alessandra. Olha. Então, assim, eu falo, a Alessandra foi meu Isaac. Amém. Glória Presente a Deus. de Deus. Glória a Deus. Aí depois veio a Carol. Aí veio a Carol, assim, eu tive algumas complicações, mas ela nasceu de 9 meses, Sim, nasceu foi- gordinha, já foi uma menos coisa assim, complicado, mais né? tranquila, Glórias né? a Deus. E ambas são bênçãos do Senhor, né? Amém. Você se converteu, quando você se converteu, você nasceu em berço evangélico? Eu Ou nasci. você teve uma experiência sozinha depois, teve algumas... Eu como nasci foi? em berço evangélico, fui criada dentro da igreja, mas aos 12 anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Sim, Foi num culto de oração e a partir dali eu queria me batizar. Eu era Sim. muito nova certo. e a igreja meio que não queria que eu amadurecesse mais. Sim, Mas aí o meu pai foi muito sábio aí, né? sim, Falou, não, ela pode sim se batizar, porque ela tem consciência do que quer, né? do que quer. Sim, do que está E fazendo. aí eu me batizei e assim, a partir dali eu comecei a tomar parte da coral da igreja, Certo. fazer parte da banda de música, Sim. que era uma orquestra que tinha na igreja, fazia parte do coral de jovens, fazia culto ar livre e assim,
Que na nossa época tinha, né, bispo? Agora não tem mais, né? Agora proíbe-se tudo, né? Eu acho que assim, alguns interiores ainda assim, mais distantes, ainda tem. Em São Paulo você não vê mais, não. A não ser que seja assim, um bairro muito afastado, mas infelizmente parece que nem é permitido mais fazer por alguns lugares pela lei dos homens, né? E na minha época de adolescente, a gente tinha um compromisso muito maior com a igreja. Isso fazia parte, né? Aqueles cultos ao ar livre fazia parte, né? Sim. Do calendário, né? Exato. A igreja tinha a escola dominical. Sim. Depois de tarde a gente voltava. Certo. Fazia o culto ao ar livre, aí tinha os ensaios e tal. E aí noite o culto, né? E ninguém faltava, né? É verdade. Ninguém morria por isso também, né? Eu me lembro que na minha adolescência a gente tinha subcongregações que era um pouco distante da nossa igreja sede. Sim. A gente ia na subcongregação para ajudar e voltava correndo para estar no culto à noite, para não faltar. A gente não faltava. Era assim, era um compromisso, né? Sim. Firmado assim. Agora um testemunho, assim, você já contou, né, que foi um verdadeiro milagre a Deus ter preservado a vida da Alessandra, né? Sim. Mas outro testemunho assim que marcou também a sua vida, que você lembra, olha, aconteceu em casa, aconteceu comigo, aconteceu com minha mãe, com meu pai, algo que você se lembra assim, olha, ali foi Deus, né? Além do que a gente sabe, como foi a dificuldade de criar a Alessandra, né? Mas outra coisa assim que você lembra de alguma coisa, de uma bênção, de uma vitória, um livramento, olha, bispo, uma cura? A gente tem tanta coisa que Deus fez, mas eu vou falar de uma coisa recente. Certo. Foi quando eu fui assaltada, que subtraíram o meu carro. O bispo presenciou. Sim, é verdade. Então, eu estava na casa do pai do neto. Certo. E na saída, saíram todos e viraram a primeira travessa e eu fiquei na rua sozinha. Sim. E eles me fecharam com o carro e vieram tomar meu carro. Sim. O rapaz que veio tomar meu carro, ele bateu no vidro com a arma. Sim. Ele bateu assim. Quando ele olhou para mim, ele baixou a arma. Sim. Ele falou assim, eu só quero o carro. Certo. E aí eu falei para ele, eu posso pegar minha bolsa? Ele falou, a bolsa não. Eu falei, mas a chave da minha casa eu posso? Ele falou, pode. Peguei a chave com cautela, porque sim. até o momento, né? Peguei, mostrei a chave para ele e desci do carro. Quando eu desci, ele afastou e ele abaixou a arma, pôs a arma para trás. Sim. Eu tenho certeza que ali foi o Espírito Santo que tirou aquilo da minha frente. Sim. Foi um livramento. Eu até estou em falta de dar testemunho na igreja. Certo. Porque ali foi a mão de Deus que tirou aquela arma, porque a princípio ele apontou para mim. Entendi. Quando eu olhei para ele, porque eu até achei que ali era o fim, né? Entendi, irmã. Quando eu olhei para ele, ele abaixou. Primeiro ele tirou assim, quando eu desci, ele pôs a arma para trás, atitude, né? Mudou de atitude e me pediu desculpa. Olha que coisa, né? E graças a Deus o prejuízo também, até material. A prova que foi que em poucas meia horas, hora depois encontrou meu carro. Né? E do jeito que estava. O Senhor preservou a sua vida, não houve reação e o prejuízo foi pouco, né? Provavelmente de algumas pequenas... Bispo, a única coisa que eles tiraram do meu carro, eu estava com um monte de apostila no carro para jogar fora. Sim. Porque como eu moro em apartamento, não posso acumular coisa em casa. Eu pus no porta-mala do carro. Para numa oportunidade, eles tiraram aqui, eles fizeram a limpeza para mim. Fizeram o serviço para você, né, irmão Jesus? Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. A senhora falou que já está há mais de 20 anos nos caminhos do Senhor. A senhora, e obviamente, né, por estar há tanto tempo nos caminhos do Senhor, já teve muitas experiências com Deus, né? A senhora consegue lembrar agora de uma experiência que teve nesse tempo com o Senhor, assim, para testemunhar para os irmãos da rádio, algo que me vem à memória agora, que o Senhor traga à memória, algo que o Senhor fez no decorrer da sua jornada com o Senhor? Tenho, eu fiquei muito enferma, eu tive um problema de um mioma hemorrágico e
e eu perdi muito sangue. E um dia à noite o Senhor disse para mim que eu precisava tomar suco de acerola. E eu disse, meu Deus, suco de acerola para quê? Depois eu fui saber que a acerola era muito bom, a vitamina C. E quando eu cheguei no hospital, o médico virou para mim e disse assim, se a senhora estiver boa de saúde, nós vamos te internar no Pérola Byton. E aí eu disse mesmo assim, mas meu Deus, como é que eu vou me internar se eu estou muito doente, perdendo muito sangue? Mas aí ele voltou e disse assim para mim, se a senhora não tiver recuperado sangue, nós vamos te internar para te dar sangue. E na madrugada, quando o Senhor disse assim para mim, tome suco de acerola. Eu tomei suco de acerola durante um tempo e quando eu cheguei no hospital, o médico perguntou para mim, quem é que te deu sangue? Eu disse, foi o Senhor. Ele disse, eu vou te internar e você vai operar, porque veio sangue para o seu corpo. Glória a Deus. Essa é uma das experiências. A outra foi que eu estava internada no Mandaqui, e eu fiquei internada lá 3 dias para fazer uma culetagem. E quando eu cheguei lá, o Senhor disse que estava me dando um grande livramento e que eu não iria operar no Mandaqui. E aí eu disse assim, mas Senhor, eu já estou aqui, não vou operar no Mandaqui. Aí de madrugada o Senhor me deu um ser muito estranho na cabeceira da minha cama, dentro de um cesto. E quando eu olhei para os meus pés na cama, eu vi que ele estava dentro de um cesto de lixo, mas de ferro. E tinha 2 varões assim do lado da minha cama. Eu perguntei para ele, mas eu estou com muito medo desse homem. Esse homem está me olhando com a cara muito feia. E ele disse assim para mim, não se preocupe não. Ele não vai te fazer mal, porque ele está amarrado. Aleluia. Glória a Deus. E ali eu vi que o Senhor tinha me dado um grande livramento, que quando eu perguntei, Senhor, por que eu não operei no Mandaqui? Ele disse, ali eu te dei um grande livramento de morte. Então, são uma das experiências que Deus marcou a minha vida, a minha chamada, quando eu vim agora, para o Senhor. Agora, a maior de todas essas que o Senhor fez, foi que eu não era crente ainda, e Deus me deu um sonho. Eu tinha muita vontade de aceitar Jesus, mas ainda tinha muito receio de ser crente, né? Porque a gente veio de um mundo muito tenebroso, de muita bagunça. E de madrugada, o Senhor se apresentou para mim em sonho. Eu não vi Deus, mas eu vi o céu aberto. Quando o céu se abria, eu vi uma voz que falava assim, ei, minha filha. E eu procurei essa voz na terra e eu não encontrei. Mas quando eu olhei para cima, eu ouvi ele dizer, ei, minha filha, olhe para mim, porque só eu tenho tudo para te dar. E quando eu olhei para cima, eu via quando aquela chuva de prata, ela caía sobre o meu corpo. E o Senhor dizia assim, minha filha, só eu tenho tudo para te dar. E eu fui para a igreja no dia seguinte. E o diabo nunca mais, ele segurou a minha vida. Isso fazem 29 anos que o Senhor me chamou. E com toda a dificuldade que eu tinha, porque nem crente era, a voz dele soou aos meus ouvidos de uma forma tão poderosa. E quando eu fui para a igreja, eu não fiz campanha para me libertar de fumar, de beber, de nada. No dia que eu aceitei Jesus, eu recebi uma libertação naquele lugar instantânea e até hoje, para a glória de Deus, fazem 29 anos que eu sirvo ao Senhor. Glória a Deus. A senhora contou agora um testemunho, uma experiência de antes da sua conversão, né? E que isso levou a senhora a conhecer o Senhor e fez com que o aceitasse conforme o desejo do seu coração. E como foi a experiência de transformação após a conversão? Eu estava vindo no carro agora, falando para o homem que nos trouxe do Uber, né? Que ele disse que ele tinha uma dificuldade muito grande de vir para a presença de Deus, que ele falava muito mal dos crentes. Eu não tive essa experiência, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então esse processo da libertação é um processo de uma conversão
convenção. Você tem que vir ao Senhor. Quando você vem ao Senhor com seu coração aberto, né, com vontade de conhecer, Ele se revela a você. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tive dificuldade nenhuma de servir, né? Naquele dia que eu fui para a igreja, o Espírito de Deus trabalhou no meu ser de uma forma tremenda. E quando eu cheguei em casa, que eu disse para meu marido, eu sou crente. Meu marido virou para mim e disse assim, dá um cigarro aí para mim fumar. E eu disse, eu não fumo mais. Eu aceitei o Senhor. E ele disse, como? Eu disse, hoje eu sou crente. Eu aceitei o Senhor como o meu único e o suficiente Salvador. Acabou. Então eu quero dizer para você, amado, que aceitar a Deus como Salvador da sua vida é muito fácil. Mas eu quero dizer que é necessário você ter Ele como seu Senhor. Ter Ele como senhorio. Quando Ele é o senhorio seu, Ele domina, Ele comanda, Ele te rege, Ele te conduz, Ele te leva e te faz andar em triunfo. E é esse evangelho que eu quero que as pessoas aceitem. É esse Jesus maravilhoso que só tem me feito bem, toda a minha vida, com todas as dificuldades, com todas as turbulências que o mundo nos traz, nos oferece. Mesmo assim, nós que servimos a Deus, andamos em triunfo, porque nós acreditamos no que está escrito. A Bíblia diz que tudo foi feito pelo poder da sua palavra. Amém. E é nele que eu creio. Amém. Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco.
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Muito bem, queridos ouvintes, você está sintonizado na Rádio e TV. Olha, agora Rádio e TV ADTG, hein? E você pode participar pelo WhatsApp 99127-8045, dizendo se está sintonizado, como está chegando a programação, se está gostando da programação. E a nossa irmã Priscila, eu queria que você, se você lembraria de algum testemunho assim que marcou a sua vida em relação a alguma situação, ou financeira, ou espiritual, ou física, pessoal sua, ou da sua família, que disse, olha, logicamente que o que mais marca na nossa vida é o nosso encontro com Jesus, né? Sim. Que quando nós aceitamos. Mas nesse tempo de cristã, nessa caminhada, um testemunho que você lembra, o Senhor nos abençoa todos os dias. Todos os dias nós temos motivos de contar, né, grandes coisas que Deus tem feito por nós. Mas uma coisa assim que marcou, você lembra de alguma coisa assim? Sim, lembro sim. Muitas coisas marcaram minha vida. Sim, sim. Muitas coisas, assim. Se eu fosse falar de testemunho, eu ia passar a noite toda falando. Meu Deus, das maravilhas esse que mesmo. Deus tem operado na minha vida, já operou, né? Mas uma coisa que me marcou muito foi um dia que eu estava muito aflita. Certo. Financeiramente, eu estava com algumas contas. E eu comecei a orar muito. E naquele dia eu dobrei meus joelhos e comecei a minha oração. E quando eu terminei minha oração, a minha filha falou assim, a minha filha Isabela falou assim, mãe, volta a orar porque o que Deus precisava fazer por você, Ele já fez. Sim. E você estava todo o tempo cobrando Ele. Sim. E a Deus não se cobra. Certo. E aí eu falei, nossa, e nesse momento ela até falou, tem um louvor que Deus já colocou no meu coração. E aí eu voltei a pedir perdão para Deus. Olha. Falei, ai Senhor, me perdoa, porque realmente eu estava só te cobrando. E aí, passado uns 2 dias, eu cheguei em casa e Deus falou assim, nessa época eu tinha conta no Banco do Brasil, mas eu não estava mais com o Banco do Brasil, já estava com outro banco. Certo. E aí Deus falou assim, liga no Banco do Brasil. Sim. E aí mas Senhor, eu não tô mais usando essa conta tá lá parada, não... Certo. E aí começou assim o Espírito Santo falando, liga. E aí eu liguei. Quando eu liguei, na minha conta tinha o equivalente a 2.200. Tá vendo? E aí eu falei, meu Deus, eu liguei várias vezes. E falei, meu Deus, o que é isso, né? Sim. E aí eu fui no banco. Imediatamente eu fui no banco. E era o necessário para aquele momento. O Senhor... Você precisava, né? Até hoje não tem explicação. Para aliviar aquela aflição, né? Exatamente. Até Olha hoje aí. não tem como explicar como veio aquele dinheiro. Então. Eu voltei já pro Banco do Brasil novamente, mas não tem explicação. Mas Até hoje eu procuro. Mas é porque milagre não se explica, né? Logicamente a gente não vai já pensar, imaginar, Deus é desonesto que vai tirar o que não é dele e dar para outro. Não, Deus tem os seus meios, né? Suas maneiras de operar. Isso é que importa. Isso. Amém. Glórias a Deus. Irmã Priscila, foi uma bênção em tê-la aqui na missão, na Rádio ADTG. Mais uma vez, sempre é uma alegria em vê-los estarem conosco, é alegria estarem conosco nos cultos, né, com as suas famílias. Suas filhas estão crescendo também, já estão aprendendo também e se envolvendo na obra do Senhor, no grupo dos jovens, né, no louvor. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe e faça prosperar grandemente sua casa, sua família, o irmão Heron também. Que Deus venha dar um tempo de oportunidade também para ele ter um tempo também se dedicar, fazer alguma coisa também. Sim. Na obra do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado, amém. Viu? Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Marilza, para a gente já estamos caminhando já para o final. Você lembra de um testemunho assim, de uma bênção que você recebeu, que marcou ou na sua vida, os seus filhos, algo assim? Um testemunho, né? Uma bênção, um livramento, uma cura. Tenho tantas. Do que você pudesse lembrar de uma. Eu pedia muito a Deus, né, para que eu tivesse meu próprio testemunho, porque quando eu comecei a vir para a igreja, tudo era lindo, né? Sim. A gente achava que tudo era mar de rosas. Eu comecei a ouvir testemunho de um, testemunho de outro. Eu falava assim, gente, eu preciso ter um testemunho também na minha vida, né? Sim. Deus muda todas as coisas. Eu tinha preparado uma outra coisa para falar, mas amém. E eu senti a presença de Deus
num dia muito triste da minha vida. Sim. Foi o dia mais triste da minha vida. Foi o dia que eu tive que internar meu pai num lugar que eles chamam de hospital de retaguarda. Que é num hospital que eles ficam lá só esperando a hora de Deus recolher. Sim. E eles evitam que eles tenham dor, né? Falta de, né? Ele sofreu ele faleceu com câncer no pulmão. Então ali ele foi cuidado até o último momento dele. E eu senti muita solidão quando eu saí daquele lugar, que eu não sabia nem onde eu estava. Eu tive que ir sozinha com ele de ambulância. Já eram 10 horas da noite, eu estava num lugar chamado Granja Viana, nunca tinha ido para lá. É zona sul, né? Então, no quilômetro 40, ele ficou num lugar lá, Cotia. Cotia, da Raposo Tavares, acho que no quilômetro 22, parece. Sim, me lembro bem, porque gravou muito. Já estive lá umas vezes. E eu tive que sair de lá às 10 horas da noite, numa quarta-feira, né, sozinha. E eu senti muita solidão, e o lugar que ele estava assim era um prédio muito grande, muito bonito, muito arrumado, mas tinha assim um estacionamento enorme pra gente andar. Dos lados só tinha árvore, não tinha ninguém na rua. Olha, parecia nem sei dizer. Parecia um lugar mal assombrado, porque de um lado tinha era acho que fábrica, então não tinha nada, não tinha ninguém na rua. Era um tipo de bem deserto. Porque só tinha aquele lugar muito grande, que é um hospital grande. Eu acho que ali tem um hospital que, tipo um asilo, que ficam os padres quando envelhecem, sabe? Sim. Então tem vários prédios lá dentro. E eu fui andando ali naquele estacionamento e eu senti muita solidão. E eu clamei ao Senhor. Falei, Senhor, quanta solidão. Quanta solidão. E meu telefone tocou na mesma hora. Era uma prima minha, que ela caminhou com a gente até o final. O nome dela é Cleudete. E ela foi uma bênção na minha vida. E ela falou comigo durante 2 horas e meia no telefone até eu entrar dentro da minha casa. Olha que então eu só posso acreditar que foi resposta de Deus. Com certeza, né? Com certeza. Pra mim não me sentir só, pra mim não sentir medo, porque ali não passava ônibus, só passava carrão. Não passava nenhum Fiat, não passava Corsa, não passava nenhum desses carros populares. Só passava, falei, gente, aqui não passa ônibus. Mas como foi que você veio? De ônibus? Foi de ônibus, de trem, de metrô. Que hora era? Umas 10 horas da noite. Era? Puxa vida, normalmente esse horário é bem deserto os lugares, né? Aí você sentiu paz, né? Um testemunho que você estava tão angustiada, sentindo solidão, uma angústia, né? E triste, o Senhor bispo, promoveu. Porque assim, pra mim tinha sido um dia difícil, porque eu tive que tomar a decisão de levar ele para casa, de repente ele ter que morrer perto da gente, né? Sofrendo, porque ele estava tendo muita hemorragia, porque ele estava com vários tumores no pulmão, ou levar ele para ir ser cuidado lá. Ele aceitou Jesus? Aceitou, ele foi o primeiro a se converter. Foi? Ele se converteu, eu tinha 17 anos. Que bênção, 18 anos. Amém. Isso é um consolo. Ele foi batizado, foi o primeiro da família. Amém, glórias a Deus por isso. E agora, o ano passado, minha mãe e o Juan se batizaram. Minha mãe com 80 anos e o Juan com 12. Verdade, nós os batizamos. Glórias a Deus, que o Senhor preserve, né? E venha preservar ela, né? E o Juan também venha dar frutos no nome do Senhor, na obra do Senhor. Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Graças a Deus, estamos de volta aqui com o programa A Hora do Salvador. Graças a Deus por esse momento tão precioso que o Senhor está nos concedendo, viu? Isto é um privilégio muito grande e motivo de gratidão mesmo a Deus, né? Porque quem somos nós, meu Deus? Quem somos nós para podermos falar de um Deus tão grande como é o nosso Deus? Um Deus tremendo, um Deus glorioso. E eu queria falar um pouco essa noite aqui no livro dos Salmos, né? Porque todo o livro do Salmo é um livro glorioso que tem mensagens do Senhor. É no Salmo de número 24. É um dos salmistas mais importantes da Bíblia, né? Alguns pensam que salmista foi só Davi, mas salmista é todo aquele que escreveu um salmo. E a palavra psalmo é louvor, é cântico, né? É como se fossem hinos ao Senhor. E Deus usava estes salmistas
cantores, compositores, para, através dos louvores, propagar e falar da sua grandeza e do seu amor. E o salmista, ele, neste salmo de número 24, ele usa este louvor, este cântico, para falar da grandeza, né? Do poderio, da soberania, do Deus eterno, do glorioso, do poderoso, o Emanuel, que o profeta Isaías chama de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No Salmo 24, ele diz assim, nesta tradução mais nova, né, da linguagem da Nova Bíblia Viva, a linguagem mais nova de hoje, diz assim: a terra pertence ao Senhor, exclamação, é uma afirmação. A terra pertence ao Senhor. Ele não está perguntando, ele está afirmando, né, com uma exclamação. A terra pertence ao Senhor. O mundo e tudo o que nele vive pertence a Ele. Outra afirmação. O mundo e tudo o que nele vive pertence a Ele. Versículo 2. Foi Ele quem colocou a terra firme no meio dos oceanos e sobre as águas. Outra afirmação, ou seja, não há questionamento nem dúvida. Ele é direto, positivo no que afirma. Aí ele pergunta, agora ele vai fazer uma interrogação dizendo: quem será capaz de subir o monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Aí ele responde afirmando novamente assim: somente quem tem as mãos e o coração puro, quem não se volta para a mentira, nem jura falsamente. Estas são as condições para alguém comparecer diante do Senhor, diante do grande, diante do soberano, diante do eterno, diante do todo-poderoso, diante daquele a quem pertence a terra, diante daquele a quem pertence tudo que vive no mundo, né? E que a ele pertence. São os tipos de pessoas que pode comparecer diante do Senhor. Ele diz que somente quem tem as mãos e o coração puro, quem não se volta para a mentira, nem jura falsamente. Ele diz: quem faz isto e quem procede assim, no versículo 5 diz: ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Graças a Deus por essa palavra. Orarei ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor já está conosco, eu sei que o Senhor já falou esta noite e que deseja falar mais ainda aos corações que assim estiverem atentos a esta palavra. Eu sou apenas pó, eu sou apenas barro, mas tu sopraste o fôlego de vida dentro deste vaso de barro. E depois me compraste, me lavaste, me remiste, me santificaste e me encheste do teu Espírito Santo, para com humildade, temor, tremor e santidade poder ministrar e falar da tua grandeza, da tua palavra. Usa-me como então este instrumento a favor dos que estão ouvindo agora nesta programação, através desta programação e desta rádio e da internet, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A própria leitura que eu fiz, queridos ouvintes, praticamente já revela, né? Não precisa nem muito de explanação a leitura que foi feita, mas é sempre bom acrescentar algumas informações que o Espírito Santo nos revela e nos mostra para podermos entender melhor a palavra de Deus. Embora que a própria palavra, por ser a palavra de Deus, ela por si só já se explica, né? Mas o salmista, através desse louvor, deste cântico, desse salmo, ele está querendo e chamando a atenção, querendo chamar e chamando a atenção dos que viessem posteriormente ler o que ele escreveu e que foi usado no templo, né, para louvar ao Senhor.
Primeiro ele coloca aqui neste Salmo de número 24, na primeira linha, ou no versículo, ele mostra aqui a soberania, a grandeza de Deus, né? A onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Aqui ele mostra a onipotência, o poder eterno, o poder absoluto de Deus, dizendo: olha, a terra pertence ao Senhor, o mundo e tudo que nele vive pertence a Ele. E é verdade. Procure e você não vai achar ninguém jamais dando a ideia, né, de criar o DNA para dar que faz parte do organismo, do corpo, das informações do organismo, do ser vivo, né? Ninguém pode criar o DNA de um ser vivo, e Deus criou esta fonte de informações, esta matriz de informações, onde ali estão, onde estão alojados todas as informações concernentes à nossa vida, ao ser humano, desde o ser humano a pequena formiguinha, né? A minúscula formiga, a minúscula bactéria, ser vivo que está na terra. Ninguém criou, alguém desenvolveu ou fez com que se proliferasse ou procriasse, mas quem criou foi o Deus eterno, o Deus vivo, que criou o dono da terra, o dono do mundo, né? O mundo e tudo que nele vive pertence a Ele. Algumas pessoas já tentaram, durante a história, se apoderar da soberania de Deus e exigiram e até mataram, ou mandou matar, muitas pessoas que se negaram a lhes adorar ou lhes reconhecerem como deuses, homens, né? Homens que foram imperadores, entre aspas, poderosos, que dominaram por um tempo, por uma década, por meio século, né? Dominaram e compraram, e enriqueceram, e conquistaram, e mataram, e deram vida, e faziam o que queriam, e pintavam, e bordavam, segundo o ditado, né? Mas já não existem mais. Os seus impérios, seus poderes deixaram de existir, virou pó. Apenas constam nos livros, na história, um tempo tão curto daqueles que diziam: me adorem, senão vocês morrem. Me adorem, senão vocês serão lançados nas covas dos leões. Me adorem, senão vocês serão decapitados. Me adorem, senão vocês serão queimados. Cadê eles? Cadê eles? Onde estão as vozes deles? Ecoando no universo, no nosso tempo. Não ecoa mais. Foi só naqueles dias. Mataram alguns, tiraram as vidas de alguns, mas também morreram, viraram pó, viraram caveiras, viraram ossos, viraram pó, não existem mais. Mas o soberano, o eterno, que declara, através dos cânticos, dos louvores, dos escritos, das profecias e da história, continua dizendo: a terra pertence a mim, tudo que vive pertence a mim. Como o salmista sábio, o salmista Davi, reconheceu e descreveu e escreveu este tema. Então o homem é um tolo. O homem é um tolo. É tolo ou tola todo aquele que diz: Deus não existe, eu não preciso de Deus. Ou então alguns são tão assim, tolos, mas ainda que diz: não, eu não quero me preocupar com Deus agora, eu não quero me preocupar com a existência de Deus ou não, eu não quero me envolver, até acreditando, né, que Deus existe, eu não quero me comprometer com Ele, não, eu não quero me submeter a nenhuma lei, nenhuma ordem, nenhuma determinação dEle, não. Quando eu morrer, eu resolvo isso. Não tem mais jeito, querido, não tem mais jeito, querida. Depois que morreu, segue-se o juízo, não haverá razão, né? O que vai prevalecer não é a razão do homem, mas é a justiça de Deus. Por isso é melhor reconhecer agora a soberania, a grandeza do eterno, do soberano, do todo-poderoso, e se humilhar e dizer: eu sou pó,
eu sou pó, eu sou como um vapor, logo passarei, minha história pode ficar até no esquecimento. Por isso eu quero conhecer esse Deus, por isso eu quero me achegar a esse Deus, porque eu sei que o meu tempo vai chegar, ou daqui 1 ano, 2, 3, 20, 10, 20, 30, 40, vai chegar, 50, vai chegar, 90, vai chegar. Essa semana mesmo, eu e a bispa estivemos no velório de do pai de um amigo nosso cristão, né? Com 81 anos, né? Com 83 anos, né? 83 anos, lá estava ele, na casa dele, e de repente ele foi acometido de uma tosse, de uma pneumonia que resistiu aos tratamentos, aos remédios, aguentou por 5 meses com a pneumonia e não conseguia sarar. E um dia estava normal em casa lá e começou a tossir. O filho, ele morava com o filho, o neto e a nora, e eles correram para socorrer e ele faleceu nos braços do filho e do neto, de apenas 12 anos, né? Então, meus irmãos, queridos ouvintes, estou falando isso, não é para de forma nenhuma assustar ninguém, é para mostrar a realidade da nossa vida. Entendeu? É a realidade da nossa vida. Como é a nossa vida? Não há grande, não há poderoso, não há rico. Não, eu sou poderoso. Já certa feita, o Senhor Jesus ensina dizendo: ai de ti, que diz assim, o que farei? Plantou, vou plantar, encheu, plantou, colheu em abundância, construiu muitos celeiros, grandes celeiros, colheu muitos legumes, muito trigo, muitas sementes. Colheu, disse: agora vou derrubar esses celeiros pequenos, vou construir outros celeiros maiores, depois eu vou me aposentar e não vou mais trabalhar, porque eu vou ter em abundância para o resto da minha vida. E vou dizer para minha alma: olha aí, tudo para você, não precisa mais fazer nada, né? Isso aí é o suficiente para você, alma. Aí Jesus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Né? E falando das pessoas, aqueles que se apegam à sua saúde, aqueles que se apegam às suas riquezas, aqueles que se apegam à sua inteligência, né? Aqueles que se apegam a qualquer coisa da vida que tem uma importância por um determinado tempo, mas você quer ver mesmo o que é bom e no que você deve se apegar e se achegar e se abraçar e se firmar? É na palavra de Deus, é no próprio Deus da palavra. É como o salmista: a terra pertence ao Senhor, o mundo e tudo que nele vive pertence a Ele. Foi Ele quem colocou na terra, foi Ele que colocou a terra firme no meio dos oceanos e sobre as águas, né? Ou seja, aqui já sabia há 1500 anos, há 1000 anos antes de Cristo, que foi o tempo que aproximadamente que viveu Davi, ele já sabia, sem estudar geografia, do seu tempo, sem ter as condições de estudar a geografia como nós temos hoje, ele já sabia que a terra era uma pequena porção no meio dos mares, né? Como é a proporção que hoje sabemos: 27% de água, 27% de terra, o planeta Terra, e 73% de água, né? E a terra envolta no meio dos grandes oceanos, né? E então ele diz assim: o Senhor firmou a terra, as colunas da terra no meio dos oceanos, sobre as águas. Então, quem poderia fazer isso? Qual homem com seu poder, com a sua capacitação e inteligência poderia fazer isso? Portanto, o conselho do salmista, que foi sábio naqueles dias, do Espírito Santo hoje, através desta palavra pregada, voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor e obedeçamos a sua palavra.
nos arrependamos, vamos nos arrepender e renunciar à nossa vida que achamos que temos domínio sobre ela e que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Vamos nos voltar para Ele, se humilhar e se dobrar diante dele: Senhor, perdoa-me, eu reconheço que Tu és o Deus Santo, como fez Nabucodonosor, não é? Depois de ter se achado, depois de ter se proclamado e achava-se que era um Deus, a ponto de ter feito uma imagem da sua semelhança e exigir que todos lhe adorassem, lhe prestassem culto, até ser transformado num animal horrível, um humano com características de outros animais, com pelo no seu corpo, em vez de pelo era pena, né? As suas unhas, ao invés de ser as unhas normais, era como unhas de águia, né? O seu corpo era como pelo de animal, né? E as suas unhas como de águia, deve ser uma aparência horrível, né? Aquela figura perambulando, comendo capim, mato, como se fosse um animal irracional, sem juízo nenhum. Seu lugar, ele saiu do palácio, foi morar no campo, onde recebia o sereno da noite, né? A chuva, e se alimentava, não tinha juízo nenhum, até que chegou um tempo que ele reconheceu que havia um Deus no céu. Glórias a Deus que foi ainda tempo, né? Que ele ainda teve tempo, essa oportunidade. E depois ele deu glórias a Deus, né? E viveu os seus últimos anos no palácio como um homem normal, só que agora com uma compreensão diferente do que ele tinha anteriormente, de que ele pensava que era Deus. Agora ele reconhecia que havia um Deus nos céus, né? Glórias a Deus. Bem-aventurado e bem-aventurado é aquele que ainda em tempo pode reconhecer que há um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Eu sei que nesta noite tem pessoas, nesse momento, nesse dia, aonde este vídeo estiver chegando, pessoas que ouviram esta palavra vão também acreditar e vão renunciar uma vida de incredulidade, ceticismo. Ah não, esse Deus não existe. O que existe é a vida é uma ilusão, ou nós somos apenas pó. Uma vez eu dei a carona para um rapaz e ele falou assim, falando sobre a morte, nós estávamos indo para um velório, e ele dizia assim: a vida é um mistério, mas hoje a gente já se sabe pela ciência, né, que nós não somos nada, nós somos o pó, nós somos matéria. E ele bateu assim no painel do meu carro e disse: olha, nós temos parte aqui neste produto que foi tirado lá da terra ou foi transformado, e tem partícula de corpo de gente que foi enterrado um dia, está fazendo parte desse painel, desse carro, desse material, do forro disso aqui. Eu dizia assim: é possível que seja, né? Na verdade, é possível que seja, mas há algo muito além disso. Não consiste apenas numa matéria, num produto, numa matéria que se pode ser transformada e manipulada. Há algo muito além, que é a vida eterna, tanto para com Deus, tanto para com afastado de Deus. Então nós temos que saber disso, né? Nós temos que estar ciente disso, no nome do Senhor Jesus, permanecermos fiéis até o último dia, para que quando aqui cessar tudo, possamos receber do Senhor as boas novas para um reino, para uma vida eterna de gozo, prazer sem fim, jamais inigualável, imaginável para o homem que vive nessa terra, em nome de Jesus. Receba, creia nessa palavra, receba e seja feliz verdadeiramente, serás feliz verdadeiramente aqui por um tempo e muito mais depois que o Senhor nos chamar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até agora, esta foi a palavra de Deus, em nome de Jesus. Prepare seu coração. É momento de falar com Deus na oração da fé. Senhor, o tempo passou tão rápido que eu nem percebi, que já ultrapassou um pouquinho a barreira das 23 horas. Mas para Deus nunca é tarde. Nada é impossível. Eu oro agora para que o Senhor entre nas vidas, nos corações que deixarem, para o Senhor fazer uma obra, renovação de fé, de confiança e de esperança no Deus vivo, na sua palavra, de reconciliação, de cura e de libertação, para que possam desfrutar
pela fé, na grandeza, no poder, na soberania deste Deus que foi ministrado esta noite, conforme o Salmo de número 24, dito e descrito sabiamente, não por vontade humana, mas pela inspiração do Espírito Santo na vida do salmista Davi. Que as pessoas que ouvirem esta palavra possam refletir e possam, Deus, tomar uma decisão de confiar e de crer, de entregar suas vidas para sempre e eternamente aos cuidados daquele que é o dono da terra, do mundo, de tudo que nele há, que tudo criou e estabeleceu pelo seu próprio poder a sua palavra, e que nos deu a Jesus Cristo como garantia de salvação eterna através da sua morte na cruz do Calvário. O preço foi pago, não há outro que possamos reivindicar, nem esperar, nem procurar. Está feito, tudo está consumado, disse Jesus na cruz. Te louvamos por isso hoje e sempre. Agradecemos no nome de Jesus, Filho de Deus bendito. Amém. Então o Senhor falou assim a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que será esta a bênção especial que darão ao povo de Israel. E agora, a bênção sacerdotal com o bispo João Bosco. Yevareha Adonai veishmereha, Yai Adonai panafeleha vihoneha, Issa Adonai panafeleha, Veiasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Hised Hadon Yeshua HaMashiach, Via Havat Elohim Haven Vehit Habrut Behua HaKodesh Inkulhem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma programação. Deus abençoe grandemente a todos em nome do Senhor. Chegando ao final de mais essa programação, aonde você estiver, saiba que o Senhor te contempla, porque Ele é poderoso, Ele é o dono de tudo e tudo está sobre o domínio da sua mão nesta noite, em nome de Jesus. E chama a glória! Quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor,